Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, vou mostrar para vocês, tá? Como que se faz bolos caseiros para vender. Tá bom, pessoal? Esse bolo aqui que eu vou fazer, pessoal, eles estão saindo por R$ 15. Tá bom? Então, vim deixar essa dica para vocês fazerem na casa de vocês, tá bom, pessoal? Vale muito a pena fazer. Então, fica até o final para você não perder nenhuma parte desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, vem comigo que eu vou mostrar passo a passo como que a gente faz esses bolos para vender. Então, pessoal, para começar então o nosso bolinho, a gente vai acrescentar aqui dentro da bacia 2 ovos, tá, pessoal? O açúcar e 2 colheres de sopa de margarina, tá? Então eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, já acrescentei 2 ovos, 2 colheres de margarina, aqui ó, 1 xícara de açúcar, tá? E aí agora, pessoal, eu vou dar uma mexidinha. Vou dar uma mexidinha e eu vou acrescentar a essência de baunilha, tá bom? Esse aqui é a gosto, tá bom, pessoal? Eu dou uma mexida. Vou acrescentar aqui umas gotinhas de essência. Se você não gostar, você não precisa adicionar. E aí, pessoal, eu vou colocar o leite, tá bom? Não tem uma quantidade certa de leite, eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui mais ou menos 1 xícara de leite, tá? Aí eu vou colocar, vou dar uma misturadinha. E aí agora eu vou adicionar a farinha de trigo, tá, gente? Então eu vou colocar a primeira xícara. Vocês podem ver, ó, que tá bem cheia, tá? Vou colocar a primeira, vou dar uma mexida. Aí agora eu vou colocar a segunda xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó, bem cheia também. Vocês verem aqui, ó, bem cheia. Farinha de trigo, dou mais uma mexidinha. E aí aqui eu vou colocar mais uma de trigo, tá bom? Então são 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá, gente? Ó, bem cheia, tá? A meia. Aí eu coloquei. Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, tá, gente? Tô mostrando pra vocês tudo certinho, ó. Não tem uma quantidade certa, tá bom? Coloquei mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou adicionar. E aí agora é só misturar. E aí, quando tiver tudo misturado, eu vou acrescentar o fermento de bolo. Então, gente, eu vou misturar aqui e volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Então, voltando aqui com vocês, tá, gente, ó. Coloquei todo o leite, tá? Que eu tinha colocado mais ou menos para baixo da metade da xícara. Aí eu vou misturando. Essa massa fica muito boa, gente. Olha só como é que ela fica, ó. Muito boa mesmo. E aí agora eu vou colocar uma tampinha de fermento de bolos, tá bom? Pode ser também uma colher, tá bom? Uma colher de sopa, ó. Coloco bem cheia, tá? Mais ou menos assim, tá bom, pessoal? E aí de leve eu vou misturando o fermento. E aí eu vou colocar na forma untada, tá bom? Com margarina ou óleo, tá, gente? E vocês podem colocar farinha de trigo pra não grudar a forma, tá bom? Já volto com vocês, vou mostrar pra vocês.
Pronto, pessoal, já untei a forma. Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo agora, para poder soltar melhor o bolo depois de pronto, tá? Pronto. Agora eu vou colocar aqui a nossa massinha. Ó, pessoal, vamos raspar bem, para não faltar massa aqui na nossa forma. E a gente vai arrumando daí. Ó, pessoal. E aí agora eu vou colocar no forno, tá, pessoal? O meu forno já tá aquecido há 10 minutinhos, tá? 200 graus. Olha só como que fica bonito, tá? E agora eu vou colocar pra assar e quando tiver pronto eu volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos então pro nosso recheio do nosso bolo, tá? Eu vou fazer 2 recheios, tá, gente? Vou fazer o brigadeiro branco e o preto, tá? Então, eu tenho uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite, tá? Então, eu vou dividir, tá bom? A metade eu vou colocar aqui e a outra metade lá, tá bom? Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Então, gente, eu já dividi aqui, tá bom? A metade, ó, tá? A outra metade eu vou deixar pro brigadeiro preto. E aqui a gente vai fazer o brigadeiro branco, tá, gente? E aí, então, a gente vai usar ninho, tá bom? Leite em pó, leite ninho, que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Então, aqui eu vou adicionar 4 colherzinhas dessa aqui, tá? Vou usar 4 colherzinhas dessa. E aí, aqui eu vou colocar metade da caixinha de creme de leite também. Tá, pessoal? Eu coloquei uma colher grande, tá? De margarina já. Já coloquei o creme de leite. E aí, com o fogo desligado ainda, eu vou misturar. Só vou trocar de colher aqui. Vou usar uma espátula. Fogo desligado, eu misturo. E aí, já eu vou ligar o fogo. Pronto, pessoal, já liguei o fogo. E aí, agora é só seguir misturando, tá? O fogo tá alto. E aí, eu vou mostrar pra vocês o ponto que eu quero, tá? Vai ser um brigadeiro mole, tá bom, gente? Eu não quero aquele brigadeiro no ponto de enrolar, tá? Hoje eu tô ensinando pra vocês o ponto mole, tá bom? Pra gente decorar nossos bolos, tá bom? E fica muito gostoso, gente. É possível vocês venderem esses bolinhos caseiros, tá? Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo ali, né? Eu tô fazendo a 15 reais, tá bom, gente? O bolo é o bolo grande, tá? E aí eu já tô encomendando forminhas pequenas, tá, gente? Formas médias, na verdade, né? Que aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mais desses bolinhos, tá bom? Mais cobertura, tá, gente? E aí, por aqui vai ter sempre novidade pra vocês, tá? Então, é só misturar aqui e eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá bom, gente? Aqui tá chegando no ponto, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Eu baixei o fogo, tá, gente? Porque pode acontecer que grude, tá bom? O brigadeiro branco, ele gruda mais fácil, né? Queima, né, no caso. Daí tem que baixar o fogo. Daí eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto, tá? Que eu quero mais molinho, como eu disse pra vocês, né? O cheiro tá muito gostoso aqui, gente. Que delícia. Ó, gente, já vou desligar, tá? E daí ficou assim, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês.
Desliguei. Aí eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Do brigadeiro mole, tá? Ó. Vocês podem ver que ele cai escorrido, ó. Assim, tá? Aí eu vou deixar ele esfriar, tá, gente? E aí agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro preto. Então, gente, é o mesmo processo aqui, tá bom? Do brigadeiro preto, eu já coloquei, tá? O leite condensado. Eu já coloquei aqui, ó, a caixinha, tá? Do creme de leite. E aí eu vou misturar com fogo desligado, vou colocar a margarina, que é uma colher bem cheia, tá? E o chocolate, tá, gente? Que eu vou colocar 2 colherzinhas. O meu é 70%, vocês podem usar o que vocês tiverem na casa de vocês. Gente, a colher eu tô colocando rasa, tá bom, ó? De chocolate, 70%, tá? Vamos misturar aqui. Com fogo desligado, gente. Então, aqui, gente, já liguei o fogo, tá? E aí é o mesmo esquema, tá, gente? A gente vai misturando até chegar no ponto desejado. Esse aqui também eu vou querer o brigadeiro mole para decorar os nossos bolinhos. Então, pessoal, esse aqui também, ó, tá? Tá quase chegando no ponto aqui. E aí, só mais um pouquinho já vou desligar ele, tá, gente? Já baixei o fogo. Então, gente, já vou desligar o fogo, tá? Vou mostrar pra vocês daí o ponto do nosso brigadeiro preto, né? O ponto que ele fica mole, tá, gente? Desliguei. Tá super quente, ó, gente, tá? Ele cai assim, ó, nessa... Ó. Nem muito mole, nem muito grosso também. Aí eu vou deixar ele esfriar aqui. E aí, vou esperar o nosso bolinho ficar pronto, tá? E volto com vocês pra gente decorar o nosso bolinho. Então, pessoal, vim mostrar pra vocês, tá? O bolo ficou pronto. Olha, gente, como que ele ficou. E aí, agora eu vou desenformar ele pra vocês verem, tá bom? Vou desenformar nesse pratinho aqui que eu tenho de desenformar bolo, tá? E aí, nós vamos desenformar pra gente poder decorar o nosso bolinho. Ó, gente, um bolinho fica assim, tá? E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá, gente? Ó, pessoal, aqui eu tenho uma caldinha que eu fiz de açúcar pra molhar o bolinho, tá bom? Não precisa vocês fazerem, tá? Mas eu aconselho vocês fazerem pro bolinho ficar molhadinho, tá, gente? Não ficar aquela massa seca por dentro, tá? Mas a massa é maravilhosa, tá bom? Só tô passando essa dica aqui que é muito boa, tá? Essa caldinha com açúcar, gente. E aí, eu coloquei água, coloquei 2 colheres de açúcar, deixei ferver 3 minutinhos, depois desliguei e coloquei aqui, tá, gente? Pessoal, eu tenho um palitinho de dente aqui, tá? E aí, eu vou dar só uma furadinha aqui no bolo, de leve, tá, gente? Não precisa ser aquela coisa exagerada, tá? Mas bem pouquinho, só pra nossa calda entrar no nosso bolinho, tá? Então, vou ver se vocês conseguem ver. Então, agora é só a gente banhar aqui o nosso bolinho, tá? Não vou banhar muito, tá, gente? Só um pouquinho mesmo. Pronto. E aí, pessoal, as coberturas estão aqui, tá bom? Que é os recheios, tá? Brigadeiro branco e brigadeiro preto. Vocês viram que, mesmo que ficou no ponto de brigadeiro mole, ó, gente, ficou meio durinho, né? Meio firme, na verdade, né? O que eu vou fazer, gente? Pra arrumar, eu vou usar um pouquinho de leite. Vocês podem usar um pouquinho de creme de leite, que também dá certo,
tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de leite aqui. Vou dar aquela misturada pra gente rechear o bolinho, tá bom? Porque tem que ser um recheio mole, tá, gente? Somente isso e vai dar super certo. Então, tô mostrando pra vocês verem. Não tem segredo, gente, tá? Só misturar agora. Ó, gente, viu só como que já fica melhor? Então, vocês vão colocando leite ou creme de leite até o ponto que vocês desejam, tá bom? Vou colocar só mais um pouquinho, que eu quero um pouquinho mais mole, tá? E aí, eu vou só misturando. Somente isso, tá bom, pessoal? E no brigadeiro preto, eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, eu vou mexer pra não ficar muito longo aqui. Então, gente, eu já mexi aqui o preto, tá? Já coloquei leite. E aí, aqui no meio, pessoal, eu vou colocar um pouquinho da calda, tá? Ó, nesse buraco aqui eu vou intercalando, tá? Preto e brigadeiro branco, tá bom, gente? Vou mostrar pra você o que eu vou fazer, tá, gente? Então, a decoração vai ser uma decoração simples, mas vai ficar uma delícia e muito bonito, tá bom, gente? Olha, pessoal, como é que tá ficando. Aí, vocês vão deixar escorrer assim, desse jeitinho, tá? E aí, desse lado, eu vou colocar, ó, brigadeiro branco, tá, gente? Vocês vão dando aquela arrumadinha. Olha como fica lindo, gente. E fica muito gostoso também, pessoal. Olha como que tá ficando o nosso bolinho. Aqui eu vou intercalando mais chocolate, né, com brigadeiro preto, até acabar as coberturas, tá, pessoal? Olha só como que tá ficando nosso bolinho. Colocando aqui no buraquinho mais um pouquinho do que restou aqui, né, que sobrou, ó. Olha só, pessoal, como que fica lindo. Então, pessoal, desse lado aqui, que é o brigadeiro branco, eu vou colocar um pouquinho de farelo. Vou esfarelar aqui, ó, leite ninho, tá?
Olha como que fica lindo, gente. E aí, desse lado aqui do preto, gente, eu vou colocar granulado, tá bom? De chocolate. Aqui no buraquinho do meio eu vou colocar granulado também. Gente, use a criatividade de vocês, tá bom? Olha, gente, que coisa linda como que ficou o nosso bolo. É possível, pessoal, vocês venderem, né, esses bolos caseiros, tá? Eu tô vendendo a R$ 15, tá? Eu fiz pra vocês verem, tá bom, pessoal? Tá? Tô passando uma dica pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. E aí, eu já encomendei mais forminha, tá? Da pequena, gente. Eu vou trazer mais massa de bolo pra vocês, mais cobertura, mais dicas, decorações, tá? Por aqui vai ter sempre ideias de receitinha pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apoie o nosso trabalho, nos ajuda demais. E vocês viram como é possível a gente fazer um bolinho e vocês viram que a decoração ficou muito bonito, né, gente? Com poucas coisas a gente consegue fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.